Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, nobres colegas, a mais um episódio do podcast Advocacia Limitada. Aqui é o canal para a gente debater, para conversar a realidade da advocacia. Afinal de contas, nós somos sim profissionais angustiados, não é verdade? E aqui eu converso com advogados reais e a gente vai falar sobre a verdade, a realidade da advocacia. Eu tenho a honra, a felicidade de conversar com mais um colega, um advogado muito bem sucedido na sua área, e nós vamos falar então, que eu estou muito feliz e muito honrada com a presença, Dr. Marciel Barbosa dos Santos, advogado especialista em Direito do Trabalho. Dr. Marciel, seja muito bem-vindo, muito obrigada. E olha que delicadeza, eu ainda recebi, flores, gente, cada um dá o que tem, né? E olha só a delicadeza do Dr. Marciel. Muito obrigada, doutor, seja muito bem-vindo, que honra. De nada. Vamos bater um papo, então, aqui sobre advocacia, Dr. Marciel. Vamos sim. Tá nervoso? Um pouquinho. Fica tranquilo, é um bate-papo, doutor. Tá certo. Então, vamos começar pelo começo, Marciel. Posso chamar de Marciel? Pode, fica à vontade, Marciel. Marciel. Para quem não sabe, Marciel foi meu aluno, né? Isso. Faz tempo? Não faz muito tempo. 2017 até 21, né? Até 21. Até Então, 21. tá recém-formado? Quando você se formou? 2022. Tá novo na novo, advocacia. Já tá sofrendo? Desde o início. Desde o início? A gente sofre um pouquinho. Então, a advocacia não é a sua primeira profissão, né, Não, Marciel? não é. Conta um pouquinho. Conto como que você sim. começou aí na sua carreira? Você trabalhava com o quê? Primeiramente, Luiz, quero agradecer a você te parabenizar por esse projeto, que é muito bom, muito interessante, e ajuda nós, como advogados no início de carreira, né, a ter uma projeção de como vai ser a nossa carreira. Eu fico feliz. Não é fácil. Então, seu projeto está bem, muito legal. Legal, fico feliz. Parabéns. Obrigada. Imagina. E assim, meu início, eu vim da área corporativa, né? Sempre fui empresário. E devido a alguns processos que eu sofri como empresário e funcionários, então eu sempre precisei de advogado. Então, na minha época, por exemplo, eu tive acho que foram 3 processos trabalhistas. Acho que Só? É por isso. Só. Você foi empresário por quanto tempo? Você tinha negócio do quê? Eu tinha uma empresa de manequins. Que legal. Então, eu fabricava e tinha loja também, né? Então, acho que... Por quanto tempo? Bastante tempo. 17 anos. E só 3 ações? Só 3 ações. Foi um negócio super bem sucedido. Sim, mas essas 3 ações deixou traumatizado. Quando você não sabe do direito, né? Em si, então, quando chega aquele processo, de praxe do cliente, né, do que está recebendo o processo, ficar nervoso, ficar, caramba, né? Por que comigo, né? Então, chegou a acontecer comigo. E aí, contratei um advogado e tal, inclusive ele é um grande amigo meu, Dr. Roberto Correia, que meus parabéns, um grande amigo. E ele também que me incentivou a cursar Direito, porque em um dos últimos processos que eu tive, dos 3, né, eu estava muito chateado, triste. Aí no dia da audiência eu falei para ele, doutor, eu queria poder falar para o juiz, sem entender o direito, né? Como leigo, no caso, na época, eu falei, doutor, eu queria poder falar com o juiz, assim, para tentar melhorar essa questão trabalhista, porque, assim, o funcionário, quando ele entra na empresa, ele está disposto a fazer tudo, né? Tá ali, faz tudo e tal. Só que chega um tempo, você pede para ele trocar um vaso de lugar, ele já acha ruim. Então, começa a fazer o corpo mole. Essa era a minha visão como empregador na época, né? Aí, você quer mudar as coisas, então você cursa direito... E aí você consegue mudar as coisas, mas assim, quer dizer, não é que você consegue mudar as coisas, mas você vai tentar, né, ajudar a mudar as coisas, a realidade. Ou ter uma compreensão, né, da situação. Sim, aí isso ficou na minha cabeça, né? Eu falei, tá aí, quem sabe, né? E eu sou o mais velho de 4 irmãos. Olha só. E o último a se formar. Jura? Todos eles são formados e algum é advogado? Meu irmão mais novo, ele é advogado. Na época ele não era, quando eu sofri esse processo, ele não era, ele é estudante. Inclusive estudou na mesma instituição que eu, que você deu aula, Cantareira. Quem que é seu irmão? Era o Rafael Barbosa.
Eu acho que na época você não dava aula lá, Tá. de empresarial, né? Eu não lembro dele, não. Não Acho que lembro de um aluno chamado Ele Rafael. se formou na última turma dele em 2012. Ah, não, eu entrei na Cantareira, eu acho que foi 2014. 2012. Tá. E aí, meu irmão... inclusive um desses processos, meu irmão foi como um testemunha, que trabalhava comigo, meu irmão, né? Tá. E ele já estudava direito, né? Já sabia, Já já sabia, estava né? afiado ali. Então eu fiquei assim curioso, né? Aí passou o tempo, tá? Veio a 2016 e impulsionado a querer estudar, falei, quer saber, não, que eu vou voltar a estudar. Cansado da vida de empresário, vou mudar de ramo. Aí decidi fazer direito. E aqui hoje estou, como advogado. Agora né? eu tenho uma curiosidade. Você, como cliente, né? Porque você, empresário, estava do outro lado, na posição de cliente. Sim. Você sentiu, assim, alguma falta de comunicação? Você não entendia alguma linguagem por parte do advogado? Aquele famoso juridiquês, né? Ou nas audiências? Teve alguma coisa ali que você falou, nossa, eu não estou entendendo, eu preciso compreender? Qual que foi a tua visão ali nos momentos aí das ações que você teve? Teve sim. Teve na hora das audiências, né? Bate-papo ali entre juiz e o advogado, entre as partes. Eu ficava assim, caramba, perdido, o que vocês estão falando? Tá? Mas ao mesmo tempo aquilo me encantava, aquele ambiente. Falei, caramba, isso é legal, estou gostando. E aí foi o que me impulsionou, na verdade, a querer fazer direito, né? Tá. Cursar. Falei, muito legal, acho que essa é a área que eu quero. Inclusive, meu último processo, aí eu fui até o doutor Roberto, que era meu advogado, né? Falei, doutor, eu fui procurar os serviços dele, mas não em relação a processo de trabalho, e sim a outra questão que eu precisava resolver com ele. Aí falei, doutor, estou precisando cursar direito, acho que até me matriculei na faculdade. Aí ele, caramba, vou perder meu cliente, mas vou ganhar um colega. Eu falei, quem sabe, né? E aqui deu tudo certo, graças a Deus. Estamos que legal, aí. Que legal. Só dá um corte aí, Miguel. Vou pedir para você pôr a sua cadeira um pouquinho para frente, que está batendo no monitor. Tá. Só um pouquinho isso. Pronto, vamos continuar. E aí, Maciel, me conta, você se formou então em 2022, você pegou a pandemia, né, durante o curso de graduação? Sim, peguei a pandemia. Como é que foi estudar durante a pandemia? Nada fácil, porque assim, as pessoas tendem você está estudando em casa, você fica relaxado, né? Então é difícil, porque você não consegue se concentrar. Tem os afazeres domésticos, assim, por mais que você está com a família, tudo, mas tem criança, eu tenho 2 filhos. Então tinha que dar atenção para filho, para a esposa. Então a concentração aos estudos meio que ficava de lado, né? Ficava assim, não era assim como se fosse na faculdade. Na faculdade você sai para a faculdade, você sai de casa, já vai com aquilo na cabeça, você não tem mais nada para fazer. Você não atende celular, você não faz nada. Em casa não, como eu na época estudando eu ainda era empresário, então atendia muito clientes à noite. Eles ligavam, que é o horário que eles também estão tão tranquilos, né? E começavam a falar. Então, assim, seu estudo fica meio que de lado. Mas deu tudo certo. E como é que você fez essa transição? Porque agora, hoje, você é só advogado ou você ainda tem o teu negócio de manequins e tal? Você mantém ou não? Você só está dedicado à advocacia? Como que você fez esse planejamento? Como que foi essa virada? Como que foi essa decisão, Maciel? Porque você tem família. Tenho família. Esse planejamento, essa decisão foi bem difícil. Por quê? Porque era uma área diferente do que eu era habituado, né? Já tinha os clientes. E assim, até durante o estudo da OAB, depois que eu me formei, fui estudar para a OAB, que é para quem pensa que o direito é só fazer os 5 anos de faculdade, já sai pronto para a vida, esquece. Tem a OAB que você tem que estudar. E muito, né? Muito, e é difícil. Então, assim, eu tive que... E só uma coisa, você passou na primeira vez, você foi tentar a OAB, como é que foi? Então, assim, no último ano da faculdade eu prestei a primeira fase, né? E passei ainda estudando na primeira fase.
Porém, tinha aquelas questões todas de entrega de TCC, aquela correria de final de ano, que é o último ano de faculdade. A segunda fase, eu não passei. Aí fui para repescagem, também não passei. E depois eu passei depois da terceira tentativa. Dá uma desanimada, né? Dá. Aí essa foi a questão. Porque assim, como eu estava conciliando ainda a empresa com os estudos, eu falei, não dá. Ou eu foco no direito ou no manequins, né? Nos manequins. Então, eu não posso ficar com os dois porque não estou dando conta. Não vai fazer nada direito. Estou gastando dinheiro com estudo, né? Com cursinho, essas coisas. E não estou tendo êxito. Então, acho que eu tenho que abandonar. Conversei com a esposa, falei, olha, acho que eu vou ter que abandonar os manequins e ficar só no direito mesmo. E assim fiz. Vendia os moldes que eu tinha e tal. E foquei só no direito. Você vendeu o teu negócio? Vendi meu negócio. Hoje eu ainda tenho alguns clientes que me procuram, né? Que é aqueles clientes fiéis. Quando eu falei que eu era advogado agora, muitos falaram, caramba, não tem a peça que você fabrica, não tem ninguém que faça no mercado. Como é que eu vou fazer? Que dó. E aí? Infelizmente. Então, algumas reformas de manequins, que eu também trabalhava com reformas. Tá. Eu tenho um colega meu, que é primo até, que eu deixo com ele. Eu pego os clientes, tal, passo para ele, ele faz. Indico para ele, ele faz. E sobre essa minha orientação, né? Ele faz sobre isso. Afinal, mas foi bem difícil. Então, essa transição até agora, quando eu decidi, me falei, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar, vou largar tudo e só viver do direito. Já tem um ano que estou nessa peleja. E aí, então, você vendeu o negócio, focou nos estudos para passar na OAB, e aí foi realmente essa decisão, falou, não, eu tenho que dedicar. É foco, né, Maciel? É foco. É como tudo na vida, né? Você tem que ter um foco, um objetivo. Então, naquele momento, eu estava com dois objetivos. E assim, quando você tem duas coisas na cabeça, uma coisa você está deixando de fazer bem feito. Verdade. Então, eu decidi largar e viver da advocacia. E por que a área trabalhista? Porque você já tinha experiência de ações trabalhistas da sua empresa ou porque já era uma área, uma matéria na faculdade que realmente te encantou? Como que você resolveu seguir essa área, se especializar? A área trabalhista vem nessa toada mesmo aí, de eu ter sofrido os processos lá, né? Na minha empresa. E também de uma cliente minha, grande amiga também, que ela, desde o início, sempre me posicionou. Falou assim, olha, quando você se formar, você vai ser advogada das nossas empresas. Foi sua primeira cliente? Ela ainda não é cliente, assim, basicamente, mas ela tem um outro escritório, agora está tomando conta, tem contrato lá, né? Tá. Mas assim que der tudo certo, ela vai. Mas ela sempre me posicionou, e aí, vamos lá, quero você como advogado das minhas lojas. Então isso já, caramba, tem uma já cliente, anima. Vamos lá, né? Isso e o primeiro cliente, então, como que veio? Primeiro cliente veio com indicação, né? Mas aquilo, uma indicação porque quando eu me formei, eu sempre assim, sempre me postava, mesmo na época não sendo advogado, me postava como? Assim, isso que você está falando é importante. Sim. Então eu procurava me vestir, portar, sabe assim, essas coisas assim como... Porque mesmo você estudando, as pessoas me procuravam. Você está estudando direito? Eu falei, tô. Me tira uma dúvida. Aí, por mais que eu não soube, de repente aquela dúvida eu não sabia na hora, ele falou, não, eu vou procurar, te respondo amanhã. Te respondo amanhã, né? Exato. Então, isso foi isso. Quando eu me formei, que eu coloquei, agora eu sou advogado. Então, eu coloquei no status lá, as pessoas me procuraram. Falaram, você é advogado? Eu falei, sou. Falei, então, estou com um problema assim. Falei, legal, vamos resolver esse problema. Então, foi nessa questão aí. E como que você faz? Você montou escritório físico? Você trabalha de casa? Como que você se organizou? Você tem o teu cartão de visita? Como que você divulga isso para as pessoas saberem? Para quem está começando, assim, para ter ideia. Porque muita gente começa e acha que, vou abrir uma porta, né? Abriu uma portinha, botou a placa, o cliente vem automático. Não é assim não, doutor? Não é. Não é. Como que você fez? Porque você já tinha comércio, você era uma pessoa conhecida, né? Sim. Então, eu comecei sozinho, né? Mas devido a alguns amigos meus já terem se formado primeiro do que eu, então já estavam na área. Meu primeiro processo que eu tive, assim, primeiro cliente, eu indiquei para ele, falei, vamos trabalhar, tem um cliente assim, vocês acham que dá para resolver? Ele falou, vamos trabalhar juntos, você também é advogado. Eu falei, bora.
Então, a gente começou a trabalhar junto nessa questão. Assim, aí, desde então, eu não trabalho sozinho. Hoje eu tenho mais 2 sócios, 2 amigos que a gente Você foi se fazendo juntou. parcerias, né? Aí fiz uma parceria com esses 2 amigos meus. E hoje nós somos sócios. Então, montamos um escritório e trabalhamos juntos. Porque assim, o advogado começar sozinho é meio difícil, porque naquele momento que você sai da faculdade, você estuda todas as matérias. Quando você se prepara para a OAB, você foca em uma matéria. No meu caso, por mais que hoje eu trabalho com direito do trabalho, tudo, mas eu fiz direito penal, para você ter ideia, na segunda fase. E gosto do penal também, gosto bastante. Mas a minha área de atuação, no momento, é o direito penal. Trabalhista. Trabalhista, desculpa. E então, o que acontece? A gente montou o escritório, ainda não é um escritório físico ainda, eu trabalho de casa, meus outros 2 sócios também trabalham de casa, tá. E a gente se reúne 1 ou 2 vezes por semana para debater os casos, para colocar em pauta, ver o que está faltando, e a gente resolver. E está dando certo, está dando muito certo. Que interessante, porque você falou do exame da ordem, a doutora Mara Brant, ela esteve aqui e ela colocou um ponto de vista muito legal, muito interessante do exame da OAB. Ela falou assim, quantas questões hoje são do exame da ordem? 80 questões. 80 questões. Ela falou assim que o exame da OAB é um exame para testar a capacidade de errar, não é de acerto. Então, ela falou assim, você tem 40 questões para errar, não são 40 para acertar. Olha que ponto de vista legal, né? Então, ela falou assim, você inverte o raciocínio. Interessante. Né? E aí, ela é muito positiva, eu achei super legal esse posicionamento dela, né? Quando ela veio aqui falar. E ela começou, e ela também é especialista em direito do trabalho, muita gente começa também no direito de trabalho. E aí, o direito do trabalho também, eu acho que permite um treinamento intensivo em audiência. Sim. E aí, doutor Maciel, e a audiência? E a primeira audiência, como é que é? Primeira audiência... Tremeu igual vara verde? Tremi igual vara verde. Então, o teste mas tá esse aí. Tinha uma experiência das que eu participei como parte, então eu fui um pouco mais tranquilo. Tá. E na minha primeira audiência, nem teve audiência. Como assim? A outra parte não foi? Foi sim. Mas eu propus um acordo. Então, no corredor? No corredor, fui lá, tratei com o advogado, falei, olha, vamos tentar um acordo que é melhor para ambas as partes, né? E acabou que se resolveu ali mesmo. Então não teve audiência. Entrou ali, pediu homologação e pronto. E pronto, resolveu. Mas assim, o frio na barriga estava... Estava ali. Estava ali. Mas tentei controlar. E deu certo. E a audiência, então, para valer, como é que foi? A audiência para valer foi por videoconferência. Foi a primeira audiência assim, que foi lá na frente do juiz. Foi civil ou foi trabalhista? Trabalhista também. Trabalhista também. Só que essa audiência, uma curiosidade que teve, a parte não foi, a parte a empregadora não foi. A reclamada não foi. Porque ela não foi citada. Ela não foi citada porque o endereço que ela forneceu, que está no contrato social, estava desatualizado. Isso acontece bastante. Pois é. Então, na hora da audiência lá, tive que anexar o endereço dos sócios para responder. Então, remarcou a audiência. Isso acontece bastante, muito. Endereço desatualizado, né? Aí você tem que rever as aulas lá da professora Heloísa de Direito Empresarial, de busca de endereço. Aí fica uma dica aí. De cara eu meti na hora da audiência lá que não tinha o endereço, assim, tinha o endereço do contrato social. Na hora da audiência, eu, conversando com a juíza, né? Coloquei pela ordem de excelência. Isso. Para poder, ela estava colocando um endereço dos sócios, só que eram 2 sócios. Aí como eles estavam, é nítido que eles estavam se esquivando de ser citados pelo endereço que eles estavam lá, né? Eu falei, excelência, eu quero que conste o endereço do outro sócio. E ela não queria. E aí? Aí eu pedi pela ordem, falei, excelência, mais uma vez, eu quero que conste o endereço do segundo sócio, porque a empresa é nítido que está se esquivando de ser citada. Então, se não conseguir êxito nesse sócio, que se procure pelo outro, né? Ela meio que de contra uma vontade colocou na ata. Então, colocou. Mas colocou, você fez colocar. Colocou. Mas assim, já foi
um baque ali, né? A juíza tá ali, tava nervosa, aparentemente nervosa, que eles, a maioria estão ali nervosos, né? E você tem que ser calmo o suficiente na tomada de decisão na hora ali, porque se eu deixo passar... Mas, Maciel, você aparenta ser uma pessoa calma. Obrigado, mas eu acho que... Não é, não? Não sou, não. Sou um pouco nervoso. E, Maciel, me conta um negócio. E como que você... Porque assim, olha, no começo é muito, pelo menos, não só no começo, né? Mas eu acho que a notícia que eu te dou durante todo o exercício da advocacia é difícil, porque principalmente da advocacia autônoma, a gente tem que ter, sim, essa consciência de que é matar um leão por semana, por mês, e assim vai, porque precisa das contas pagas, né? Sim. E vocês fizeram metas de faturamento, vocês fizeram um planejamento, como que vocês fizeram essa organização depois que vocês se uniram, ou você mesmo, o Dr. Maciel, dentro do seu planejamento, depois que você resolveu aí iniciar a sua advocacia? A gente está com planejamento de pelo menos assim, de início, pelo menos 2 clientes por mês tem que entrar. Ah, vocês fizeram meta de cliente? Metas de clientes. Só que, graças a Deus, a gente está com uma boa demanda. Superou a meta. Superamos a meta. Tá igual a Dilma. Como é que é? Se acontece a meta, depois dobra a meta. Mais do que dobramos. Hoje a gente está com alguns casos que está até bem difícil de conciliar. Mas estamos dando conta. A meta era 2, hoje, só por desencargo, estamos com 10. Olha só. Então, assim, para quem está no início, eu acho que está muito bom. Excelente. Né? Então, mas a meta era essa. Aí a gente procura se reunir para debater esses casos. Pelo menos um por semana a gente consegue distribuir, deslanchar tudo, mas está entrando assim, então de 2 por semana. E como que vocês se organizaram? Você é da área trabalhista e os outros 2 colegas são de áreas diferentes, ou vocês estão ali gravitando cada um em áreas semelhantes, um cobrindo o outro? Como que vocês se organizaram em relação a isso? Eu sou da área trabalhista, meus outros 2 sócios, gosta bastante da área criminal, né? Tem o meu outro doutor também, ele gosta da área de família. Então acaba que, só que todos, complementando, só que todos acabam entrando no caso do outro, assim, e trabalhando juntos. Todos, na verdade, todos trabalham juntos, né? Mas é como um advogado tem mais experiência naquela área ali, eu, no meu caso, já vim da área empresarial, que, querendo ou não, engloba o direito do trabalho, né? Também faz parte. Então, tem um pouco mais dessa questão de experiência. Então, você que já vem de uma experiência de comércio. Sim. Que já teve seu negócio durante 17 anos, você falou. 17 anos. Você sente que isso te trouxe uma visão que complementa e faz diferença na tua advocacia? Ah, sim, bastante, porque é a parte de lidar com o cliente. Essa me ajuda bastante nessa questão, porque eu já lidava com o cliente antes, né? Então não tem essa dificuldade, é mais tranquilo para mim. Em termos do que? Você fala de linguagem, de entender? Explica um pouquinho. De entender o cliente. Às vezes o cliente chega com aquele caso que para ele é o fim do mundo, para ele vai cair o mundo. Eu falei, olha, calma, não é assim. Já passei por isso. Já passei por isso, então dá para a gente resolver aqui desse modo, ou se não, de outro modo, mas não é igual você está pensando, calma aí. É coisa que na minha época eu não tive esse respaldo. Eu recebi meu processo e ficava aquele, meu Deus, vai cair o mundo. E não é bem assim, dá para, né? Então, essa parte de conversar com o cliente sobre aquele problema que ele está tendo, então tem um pouco mais de entendimento sobre isso. Então, não tem essa dificuldade, eu gosto. Te trouxe mais maturidade, assim, para lidar com o cliente, você disse? Sim, isso mesmo. Para atender a pessoa. Exatamente. Então, e o apoio em casa? Fundamental. Sem o apoio em casa, acho que eu não tinha chegado aonde eu estou hoje. Minha esposa, ela é a chefe de casa, quem manda em casa é ela. Para variar, né? Se ilude quem acha que quem não manda em casa é a mulher. Não, ela
Só tenho a agradecer ela que se não fosse ela me dar suporte, eu não teria chegado aqui. Enquanto eu estudava, agora no início da carreira também é bem difícil, porque você tem que estar ali estudando, porque as pessoas acham que você se formou, você não estuda mais, me formei. Pelo contrário. Agora estou tranquilo. Você estuda muito. Antes de vir aqui para o podcast, eu estava estudando. Sim, exatamente. A gente se prepara muito, estuda muito. Você pega aquele caso, meu Deus do céu, vamos lá, vamos estudar. Então você fica ali horas a fio, madrugadas. O tempo todo. Coisa que até na faculdade acho que eu não lembro de ter estudado tanto. Eu pego casos assim que eu fico horas ali naquele caso ali e no dia não resolvo. Ah, entendeu? É verdade. Tem que ficar vários dias naquele caso. Estudando e procurando e assim vai. Então se ilude quem acha que terminou a faculdade, passou na OAB, seus problemas acabaram. Só começaram, né, Maciel? Só começaram. E qual que foi, assim, desses casos todos que você passou estudando e tal, que você lembra qual foi, assim, o mais desafiador, assim, que te marcou? Ah, foi um caso de família. Incrível. Você pode contar? Posso, não vou citar nomes, mas é um caso emblemático porque, assim, pela primeira vez, assim, acontece muito, mas no meu caso era a primeira vez, de um pai pedir a guarda dos filhos. Muito legal. É uma coisa assim que, caramba. É raro. É raro e diferente, porque nesse caso eram 6 filhos. Oi? 6 Ele filhos. pediu a guarda de 6 filhos? De 6 filhos. Na verdade, de 5, porque um é maior de idade. Mas é interessante, né? Isso me fez refletir bastante sobre esse caso, porque não é normal você ver, né? Realmente é a mãe que pede a guarda, né? E nesse caso... Em 20 e poucos anos, eu só lidei com um único caso do pai pedindo a guarda. Tá vendo só? Eu no meu segundo assim, ano... verdadeiramente, legitimamente dele querer e conviver e morar com o filho, entendeu? Esse caso me marcou bastante. Tá marcando aqui, ainda tô lidando com esse processo. E ele tá com os filhos? Quer dizer, os filhos estão com ele? Não todos. Ele tá com a guarda provisória de 3. Sei. E tem 2 ainda que tá brigando ali, tá bem difícil, que a mãe tá... Aí tem uma pequenininha que a mãe não tá deixando nem ele visitar. Então ele me liga, doutor, e aí? Falei, calma, que vamos esperar o que é que a decisão do juiz vai dar, né? Vai nos favorecer. Mas eu tô com um bom pressentimento que vai dar tudo certo para ele, que ele é uma boa pessoa. Bem raro, hein, o pai querer. Bem raro. Porque geralmente, em caso de família, o pai pede a guarda só para ter uma barganha em relação a alimentos e tal. Então, legitimamente, ele quer, né? Sim, 5 filhos, né? Olha aquele agora. 5? E que disposição, hein, para ter tido 5 filhos nessa família. Mas ele é uma boa pessoa, acho que vai dar tudo certo, sim. Vai sim. Ele vai conseguir. Vai ser o case, né? Sim. Vai abrir jurisprudência. Depois vocês guardam isso daí, que vai ser muito bacana. Bacana, né? Vai. Tem que comemorar quando conseguir. Sim. Muito legal. Muito bom. E, Maciel, conta mais uma coisa aqui para mim, então. Em relação a essa sua experiência aqui, que ainda é curta, são 2 anos de advocacia? 2 anos. 2 anos de advocacia. O que você já prevê em termos aí de carreira para você como advogado? Eu vejo um futuro excelente. E em termos de especialização, de cursos de extensão, você já pesquisou, já planejou alguma coisa para fazer, ou você acha que ainda é prematuro? Como que você está vendo isso? Não é prematuro, não. Estou me especializando em direito do trabalho, empresarial também, que é a sua área, porque essa minha cliente que até quer me contratar mensal, ela quer que eu tome conta das empresas dela, então tem que me aperfeiçoar na área, né? Mas a gente já está ali, já está dando um suporte até para ela, porque apesar dela ter, essa cliente que eu estou falando, apesar dela ter esse escritório que já toma conta das empresas dela, acho que 1 vez, 2 vezes por semana ela me liga. Marcelo, eu estou com uma dúvida assim. E eu falei, caramba, você fica naquela, mas você tem advogado. Mas eu respondo de toda boa vontade do mundo. Você acaba criando esse relacionamento. E tem um bom vínculo com ela. Então, assim, faz com que eu almeje coisas maiores, né? Então, sim, eu tenho que me especializar. A ideia é fazer agora uma pós-graduação em Direito Empresarial.
E bora para frente, vamos ver o que vai dar. Mas eu planejo, assim, quero viver da advocacia, já estou vivendo da advocacia. E olha, é árduo o trabalho. Também tem, assim, as coisas são difíceis, mas é que eu falo até para meus 2 sócios. Eu falo, olha, sei que a coisa está difícil, não está fácil, mas se serve de consolo para você, para vocês, é o meu irmão, por exemplo. Ele começou, ele era advogado de Uber, para você ter ideia. Era ali. E hoje está bem, graças a Deus está bem, assim. Só que, assim, trabalho árduo, né? E... Ele era advogado formado e fazia Uber. Ele fazia Uber para conciliar, porque não estava dando só o direito, só a advocacia, não estava se bancando em casa. Então ele foi fazer Uber. Para complementar a renda. Para complementar a renda, ele foi Uber. E deu tudo certo. Hoje em dia, meu exemplo é ele. Apesar de eu ser mais velho do que ele é o caçula dos 4 irmãos. Mas ele é meu exemplo, sabe assim, quero chegar lá. Lógico. Porque, afinal de contas, Marcel, todo mundo começou do zero. Sim. Todo mundo tem um começo, né? A gente, nos bastidores, estava conversando aqui sobre o propósito do podcast, né? É falar das pessoas reais, Sim. né? Todo mundo tem um começo. A maioria das pessoas começam como? Lutando, estudando, trabalhando. São raras as pessoas que começam assim, estudando, com tudo pago, com tudo privilegiado. Eu tenho uma amiga, a Adriana, ela vai saber que é dela que eu falo, que ela disse para a filha dela que ela tem a obrigação de se dar bem, de estar bem colocada no mercado, porque tem tudo do bom e do melhor, mas isso é exceção. Então, a gente que trabalha, que estuda, né, que não tem essa condição desde o início, você tem comércio, tem família e resolve fazer outra faculdade. Isso não é fácil, né? É uma dedicação. É difícil. Né? E aí você vendeu um negócio para recomeçar com a família, é difícil, né, Marcel? É muito difícil, mas se você tem um propósito e é realmente aquilo que você quer, eu acho que vale a pena investir, vale a pena você correr atrás, que dá certo. Dá certo e já está dando certo para vocês. Já está dando certo, exatamente. Você falou que vocês já estão dando aí 2 clientes por mês, por semana, vocês já estão batendo a meta. A meta era 2 clientes por mês, a gente está com 2 clientes por semana. Dr. William veio aqui, ele falou assim que ele não tem um dia que ele não tem trabalho. Exatamente. Basta se dedicar. Sim, tem que se dedicar, tem que correr atrás, tem que trabalhar, tá atuante. Você tá atuante, alguém te vê, sabe que você é advogado. Eu bato muito na tecla, até falo para meus sócios, falo, olha, a gente tem que, na nossa vizinhança ali, todo mundo tem que saber que você é advogado. Genial, é isso mesmo. Então você tem que se vestir bem, você vai na padaria, se veste bem. Olha, exatamente isso. Inclusive é icônico essa parte, porque a gente está tratando com uma cliente também, direito do trabalho. Que ela saiu da empresa e tal, e aí um belo dia, eu que trato com ela, estava indo no supermercado, perto de casa, quando eu chego lá, quem está lá? A minha cliente. Então, ou seja, se eu tivesse... De bermuda e chinelo? Não ia mostrar ainda, o processo dela está correndo, o processo dela. Ela ia me ver ali e falar, aquele ali que é meu advogado. Ah, que vergonha, ela né? meio que ia se esconder, né, na verdade. Não, ela foi lá falar comigo, falou, doutor, você por aqui? Falou, você tá trabalhando aqui? Falei, tô, que legal. Entendeu? Então, uma coisa, né? As pessoas te chamam de doutor, Maciel. Você fala, eu sou o doutor Maciel. Como você se sente em relação a isso? Olha, me chamam de doutor de primeira, assim, pra gente, pelo menos pra mim, é um baque. Caramba, né? A ficha não caiu. Agora tá começando a cair. Mas no início era meio que, caramba, né? Doutor, isso... Mas já chamam de doutor. Eu acho importante, você sabe... doutor é quem tem doutorado e tudo mais. Mas eu acho importante esse formalismo dentro disso que você comentou. Né? Que você tem que ser visto como advogado em todo lugar. Sim. Não é que você é chamado de doutor que você vai ter essa postura arrogante, não é isso, não. Né? É o doutor Maciel que vai cumprimentar. Você está na padaria, você vai cumprimentar todo mundo, você vai ser educado com todo mundo, mas você é o doutor Maciel, advogado. Sim. Né? Eu sou chamada de...
Porteiro lá de casa me chama de doutora. Porteiro da casa lá da minha mãe, oi, doutora, oi, senhor fulano, tudo bem? Não tem problema nenhum. Não é porque você vai ser mal educado, que vai ser arrogante, mas que você é identificado como o advogado. Sim. Porque até isso é o seu sua nova profissão, né? É a sua profissão, é o seu status, profissão, né? Exatamente. Então, você me procura estar sempre assim, sempre bem vestido, sempre na posição de advogado. Até mesmo porque um caso pode surgir do nada ali. Você tem, né? E surge, hein? Bastante. E surge. Sim. Essa semana uma colega me perguntou assim, Elô, qual que é... Juro por Deus, ela perguntou assim, qual que é a menina dos olhos? Porque... E aí eu vou fazer essa pergunta para você, Marcia. Vamos responder essa colega? Vamos. Ela falou assim, qual que é a menina dos olhos? Porque eu estava conversando com uma advogada já também de muita idade, já também de muita estrada na advocacia. Ela estava reclamando, dizendo que está diminuindo o número de clientes, que não tem mais o número de casos. O que, que ela poderia fazer? Qual que é o segredo? Olha, o segredo eu acho que ela teria que ser, assim, se mostrar presente. Exatamente. Ela tem que estar presente nas redes sociais, está sempre ali, vou fazer um caso, hoje eu vou no fórum. Eu vou no fórum, a gente já procura tirar uma foto ali, mostrar que está fazendo um trabalho, mostrar que você está atuante. Se você não se mostra, ninguém vai te ver. Você concorda comigo? Para você ser visto, você tem que se mostrar, senão você vou no fórum hoje, vou no fórum hoje. Não, eu vou no fórum hoje, eu vou lá, vou trabalhar. Então você tem que estar atuante, tem que estar presente, é postar mesmo, é ali. O pessoal tem que te ver que você está trabalhando, que você trabalha, que você é advogado. Então os casos vêm através daí. Eu acho que ela, se serve de conselho para ela, tem que se mostrar um pouco mais. Perfeito, eu acho muito importante. Se não for pelas redes sociais, porque às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito. Eu acho que no nosso meio também, tem muito advogado que tem preconceito em relação às redes sociais, tem gente que, né, às vezes também nem consegue lidar um pouco com essa ferramenta. Não precisa nem se mostrar, vai nas redes sociais, mas se mostre, o que você comentou, na comunidade. Sim. Comece a frequentar, então, algumas comunidades que lhe deem oportunidades, né? Exatamente. Quer atuar no meio empresarial? Vai em associação comercial, né? Grupos de empresariados, grupos de discussões de empresários, vai colaborar com essas pessoas, né? Começa a ser visto como um colaborador legítimo, vai ser lembrado e uma hora as coisas começam a aparecer, né? Você sabe que no início a gente ia, eu e meus 2 sócios, a gente ia nos fóruns trabalhistas ver audiências. Isso é excelente. Sem casos nenhum. Falei, vamos visitar um fórum? Vamos lá ver a audiência, como é que funciona, né? Vamos ali, vamos estar no meio. Fomos várias vezes. E ainda vamos, talvez o tempo está tranquilo, vamos assistir uma audiência. Isso é ótimo para aprender. Excelente dica, Maciel. Exatamente. Então, eu aconselho bastante as pessoas, principalmente quem está se formando agora, a ir nos fóruns, a assistir a audiência. Você pode, não acho que você não pode, você pode, mesmo se você não parte, você pode participar da audiência. Não, você vai lá, senta lá no cantinho, fica lá e assiste, verifica ali e tal, veja os pontos, veja os debates, veja o que a gente está falando, contraponto, a discussão em si. Isso dá uma bagagem legal, sabe? Isso te fortalece e quebra um pouco esse paradigma, esse medo das pessoas, do advogado ir na audiência. Isso. Quebra bastante. É verdade. E me ajudou muito. Isso é um bom conselho para quem está começando agora, participar dessas audiências, comparecer nos fóruns, visitar e ali. Mesmo que não tenha nada para fazer, mas vai lá. Você está se mostrando, sabe? É verdade. Faz parte. Olha, você deu uma excelente dica. Sim. Porque vai lá, assiste. Essa semana eu fui fazer uma sustentação oral no tribunal. Eu estava tão focada que eu esqueci completamente de registrar tudo. Eu estava tão focada, eu passei 2 dias estudando, preparando o discurso, eu tremi que nem vara verde. A parte contrária também estava lá para fazer a sustentação oral do tribunal. E é muito legal. E é outra coisa, é outra oportunidade também. E aí, os advogados estavam lá, faziam a sustentação e ia embora. Eu fiquei lá assistindo também para aprender. Porque é outra coisa também que é interessante. Você fica lá assistindo, você aprende a decisão, a posição da Câmara julgadora, os outros processos. É excelente.
Exatamente. Muito boa essa sua dica. Eu aconselho fazer isso, que, olha, vai te dar um bom lastro ali para você entender como funciona. A dinâmica, né? A dinâmica da coisa, exatamente. É o que eu fiz e ainda faço ainda. Às vezes eu estou tranquilo no escritório, vamos participar de uma audiência? Vamos lá. E vai lá a gente no almoça, vamos passear no fórum. Maravilhoso, Maciel. E aí, nesse tempo todo, se você pudesse escolher 3 palavras para a advocacia, quais palavras você escolheria? 3 palavras? Sucesso. Eu acho que cabe na advocacia. Você tem empenho ali, você tem sucesso. Tá. Esforço. O sucesso não vai vir sem esforço, de forma alguma. E dedicação. Acho que essa é fundamental. Então valeu a pena? Muito, vale a pena. Vale a pena. Você voltaria a ser empresário do comércio? Olha, eu costumo dizer, a minha esposa fez essa pergunta, acho que ontem. Exatamente isso. Ela perguntou assim, a gente conversando, que eu falei que ia participar do seu podcast. Ela, nossa, que legal, ficou super feliz. Aí a gente ali conversando, ela falou assim, se você pudesse voltar, o que você faria diferente na sua vida? Olha que pergunta interessante, inteligente a pergunta. Sábia. Eu falei, olha, depois de um tempo pensando, eu falei, não faria nada diferente. Acho que eu faria exatamente igual. Porque o que eu fiz foi o que me fez tornar o que eu sou hoje, sabe assim? Muito bom. Não faria nada diferente. Nada, igualzinho. Então você não voltaria? Não, hoje eu não voltaria a ser empresário mais. É uma coisa que eu deixei, foi uma fase. Então ali ficou, agora é uma nova carreira e estamos aí nesse desafio novo. Cuidado com o Dr. Maciel, hein? Dr. Maciel, seja muito bem-vindo à advocacia. É um prazer tê-lo aqui como colega. Eu fico muito orgulhosa de vê-lo formado e muito feliz de vê-lo aqui bem-sucedido. Muito obrigada pela sua participação. Nada. E olha, se você gostou desse episódio, dê um like e compartilha, deixa aqui o seu comentário. E muito obrigada por ter acompanhado e participado de mais um episódio do Advocacia Limitada.